Perfeito. Boa tarde a todos. Eu espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar, então, a nossa segunda atividade síncrona. E eu marquei esta atividade, coisa que eu não costumava fazer nos semestres anteriores, exatamente para tirar dúvidas de vocês, não necessariamente sobre a matéria eletromagnetismo, assim como resolver exercícios, que é uma parte importantíssima de como estudar para qualquer disciplina. Eu fiz algumas recomendações por escrito para vocês, em que coloquei no Moodle, assim, com relação a fazer a lista de forma clara, organizada, de tal forma que, em primeiro lugar, vocês mesmos possam entender o que fizeram, digamos, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, em que vocês já se esqueceram do conteúdo desta disciplina. Basta vocês darem uma olhada rápida, e aí vocês já terão, assim, já terão à sua mente todos os passos, aquilo que vocês fizeram. Então, eu vou aqui resolver alguns exercícios para falar de coisas que são importantes que vocês pratiquem em qualquer disciplina. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ou digitar aqui no chat, ou ligar o microfone. Inclusive, tem a opção de levantar a mão, né? Não sei se ele avisa com som, mas eu estou com a tela do meu notebook aberta aqui do lado, e vocês poderão... E eu sempre acompanharei quando surgir alguma dúvida de vocês. Eu vou fazer um primeiro exercício que nem é realmente de física. É um exercício mais de matemática, do Sadico. É o exercício 1.17. Vocês podem acompanhar na página de enunciados que eu coloquei no Moodle. Alguns alunos das atividades síncronas anteriores disseram que às vezes não fica muito nítida a minha escrita nessas atividades. Não sei por que a definição do meu celular fica baixa quando eu gravo pelo Google Meet. Então, se vocês perderem alguma coisa, vocês podem me interromper aqui facilmente. E eu também vou digitalizar essas folhas e colocar no Moodle depois naquele tópico referente às atividades síncronas. Bom, vamos ler o exercício 1.17. Primeiro passo, vamos ler e interpretar o enunciado. Ele dá 2 vetores. A igual a 2x e B, e em um ponto, 1, 2, menos 4, ele pede, primeiro, para calcular o produto escalar de A com B. Item B, determinar o ângulo entre A e B. E o item C, encontrar o vetor projeção de A sobre B. Eu nem sei se vou fazer aqui todos os itens. Se vocês quiserem, evidentemente eu posso fazer. Mas para ilustrar, não sei se vai ser necessário. Então, vamos aqui começar. Em primeiro lugar, que eu quero que vocês façam. Alguns podem copiar o enunciado, mas o que eu exijo é simplesmente colocar os dados principais do enunciado. Por exemplo, ele nos dá vetores. Então, nós temos um certo vetor A, que corresponde a 2x. Primeiro detalhe, o Sadico e o Heitbuck utilizam uma notação do tipo AX, AY e AZ para designar os versores. Eu prefiro simplesmente colocar o X com o chapéu, com acento circunflexo. Então, temos A igual a 2x, versor X, mais Y, versor Y, menos Z ao quadrado na direção
Z. E nós temos aqui o vetor B, que corresponde a 3x ao quadrado x mais 6y mais z. Primeira coisa que eu quero chamar, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Vetores e números, vetores escalares, são entidades matemáticas totalmente diferentes. São entidades matemáticas distintas. Então, às vezes eu pego em lista de exercícios, por exemplo, o aluno escrevendo, vamos colocar aqui do lado, A igual a 2x mais y menos z ao quadrado, z. Essa expressão aqui, que eu escrevi ao lado, é algo totalmente diferente disso aqui. Aqui eu estou escrevendo uma igualdade entre escalares. Estou dizendo que o escalar A é igual a 2x. E aí eu poderia, inclusive, multiplicar esse x por esse x, ficaria 2x ao quadrado, aqui é a mesma coisa. Mais y ao quadrado menos z ao cubo. Vetor tem que ter ou a seta em cima do símbolo, ou o acento circunflexo, que é a nossa convenção para versores. Outra coisa que é errada. E isso eu noto nas listas, eu noto nas avaliações e costumo descontar ponto. Quando a pessoa, por exemplo, faz isso aqui, ela simplesmente escreve vetor A igual a 2x, x mais y menos z ao quadrado, z. Veja só, você está igualando aqui um vetor com um escalar. Aqui nós temos um produto de escalares, uma soma de escalares. Esse lado aqui é um escalar. Esse lado é um vetor. Vetor nunca é igual a escalar. Como eu falei, são entidades matemáticas distintas. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção ao escreverem na distinção entre vetores e escalares. É uma notação matemática que vocês deverão ter em mente, não somente nessa disciplina, como nas demais. Da mesma forma, se você quiser seguir a notação do livro em lugar do versor x, como eu coloquei aqui, com acento circunflexo, escrever AX, AY e AZ, da mesma forma, ponha a seta sobre eles, ou, que eu acho mais coerente, coloque o acento circunflexo, porque eles são versores. É a nossa convenção. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês nesta nossa atividade síncrona. Vamos deixar isso aqui do lado, que são coisas que vocês devem ter em mente. Aí ele pede, em um certo ponto, que é o 1, 2 e menos 4, para calcular algumas operações com estes vetores. A escalar B, o ângulo entre A e B e a projeção de A sobre B. Bom, eu estou vendo que todas as operações com esses vetores serão feitas neste ponto aqui. 1, 2, 4. Então, antes de partir para qualquer um dos itens, convém calcular esses vetores nesse ponto. Então, vamos aqui escrever. Então, no ponto 1, 2, menos 4, teremos. Quando eu peço para vocês redigirem uma resposta, eu quero dizer que vocês têm de explicar em palavras aquilo que vocês estão fazendo. Eu não estou querendo que vocês façam todo um texto minucioso. Eu quero que vocês coloquem algumas expressões principais, algumas sentenças mínimas, para que o leitor possa seguir e entender a sua resolução.
Então, neste ponto, nós teremos A como sendo igual a 2 vezes 1, que é 2, na direção x, mais, da mesma forma, y igual a 2. Então, teremos 2y, e aqui menos e ao quadrado. Z é menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. Então, nós teremos aqui menos 16z. Professor, Sim. o que você está colocando em cima do x, y e o z é o chapéuzinho, né? Isso, porque eles são versores. Tá. Aí toda vez que eu Sim. for descrever um vetor, eu vou colocar o x, y e o z desse jeito. Quando forem versores, sim. Ah, tá bom. Se você viu aquela minha aula de álgebra vetorial, assim, como eu falei, isto é uma convenção. Isto aqui é o vetor A. Aí, se eu pego esse vetor e divido pela norma dele, pelo seu módulo, eu vou ter o versor A. Ou seja, é um vetor com a mesma orientação de A, porém com norma unitária. Certo? Certo, certo. Aí a hora que eu for representar só o vetor mesmo, eu não ponho o chapéuzinho. Eu escrevo desse jeito, mas sem o chapéuzinho. Isso. E claro, a mesma coisa, nós também temos a convenção de que eu posso simplesmente, em lugar de fazer módulo do vetor A, escrever A. Quando eu digo A sem nenhum símbolo em cima, eu estou designando o módulo de A, que é um escalar. Entendi, professor. Obrigada. Que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, como a Ana Luísa fez, podem me interromper. E da mesma coisa, no vetor B, nós teremos aqui 3 que multiplica x ao quadrado. O x é 1, então ficará simplesmente 3 na direção x, mais 6 na direção y, já que não temos nenhuma variável aqui nessa componente, simplesmente o número 6, mais z. Agora, nós podemos prosseguir com o nosso exercício. Então, vamos agora ao item A, que ele pede simplesmente o produto escalar entre A e B neste ponto 1, 2, menos 4. Então, nós já temos aqui a representação nos versores ortogonais retangulares, que são os versores x, y e z, e sabemos que, neste caso, o produto escalar é dado pela soma dos produtos de cada componente. Então, nesse caso, a escalar B vai ser igual a 2 vezes 3, que é 6, mais 2 vezes 6, que é 12. E aí temos menos 16 vezes 1, que é menos 16. 6 mais 12 dá 18. Menos 16 dá 2. O item A está resolvido. Aí ele pede, no item B, para calcular o ângulo entre A e B. Como esse aqui é um pouco mais elaborado, vou até escrever o que ele pede. Porque aqui era imediato, é só o produto escalar. Determinar o ângulo entre A e B. Bom, como que eu faço para determinar o ângulo? Vejam que, vamos supor que eu tenho aqui o nosso círculo trigonométrico. Esse é o eixo dos senos, esse é o eixo dos cossenos. Então, para determinar o ângulo,
eu posso ter, por exemplo, este ângulo θ entre os versores. Entre os vetores A e B. Este ângulo terá um dado valor para o cosseno, que nesse quadrante primeiro será positivo, e terá um valor positivo para o seno. Porém, eu posso ter um ângulo que se encontre no segundo quadrante, onde nós teremos também um seno positivo, porém o nosso cosseno será agora negativo. Então, para determinar o ângulo entre vetores, onde vocês devem estar lembrados, nós sempre convencionamos que o ângulo entre vetores é menor ou igual a π, ou seja, se eu tenho dois vetores A e B, eu estou considerando este como sendo o ângulo entre eles, e não este ângulo aqui. É sempre o menor ângulo que eu formo no cruzamento destas retas que possuem as direções dos vetores. Vamos, então, utilizar o produto escalar. Convenientemente, ele já nos deu, no item A, o produto escalar. Lembrem-se, produto escalar entre dois ângulos, entre dois vetores, em geral, A escalar B, é igual a norma de um vetor, que multiplica a norma de outro vetor, que multiplica o cosseno do ângulo entre eles. Desta forma, nós temos que o cosseno de θ será dado por A escalar B sobre AB. Nós já temos o A escalar B aqui em cima. Precisamos calcular as normas de ambos e fazer depois o produto das normas. A norma de A será, como esse vetor está escrito numa base ortonormal, ele é simplesmente a raiz da soma dos quadrados de cada uma de suas componentes. Então, a norma de A será igual a 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 16 ao quadrado. E, da mesma forma, a norma de B será igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, eu terei aqui a raiz de 4 mais 4 mais 16 vezes 16. Eu sei que isso aqui aparece bastante em informática, né? 16 corresponde a 2 à quarta. Isso. 2 à quarta, 2 à oitava é quanto? É 256? Vocês podem me confirmar? (16 ao quadrado? Eu acredito que seja 256. Isso mesmo, professor. Ah, perfeito, perfeito. E, nesse caso aqui, nós teremos 9 mais 36 mais 1. Que nos fornecerá, então, aqui nós teremos 256 mais 4, 260, 264. E a norma de B será 46. Com isso, nós obtemos que o cosseno de θ será dado por A escalar B, ou seja, 2 sobre AB, ou seja, raiz de 264 vezes
46. Com isso, nós temos que θ será igual ao arco cosseno de 2 sobre a raiz de 264 vezes 46. Algum de vocês pode fazer essa conta? Com isso, nós meu encerramos. professor deu 88,96, mas não sei se está certo. 88, então você está dando o resultado em graus. Isso. Tá? Você pode converter em radianos? Posso. Quando vocês forem resolver algum problema de física, é importante que vocês expressem os seus resultados em radianos, porque é o que nós fazemos, como nós entendemos o ângulo em física. Isso aí vai estar o quê? Quase π sobre 2. Um 1,4? O meu deu 1,55. Ah, perfeito. Então, 1,55. Vou colocar a aproximação, né? Porque estamos considerando aqui, provavelmente esse resultado não é exato. Ô, professor, na lista eu deixei tudo em grau. Você quer que muda Tudo para bem. radianos? Não, pode deixar. Sim. E a minha outra dúvida era, Sim. pelo que eu entendi o que o senhor falou, a lista era para enviar até hoje, né? E é até hoje o prazo dessa primeira lista? Você falou até a meia-noite do dia 6. Aí eu fiquei. Deixa eu me confirmar os prazos aqui. Eu estou com o meu Moodle aberto. Eu já coloquei aqui entrega das listas. Isso, é para hoje, até meia-noite. Ah, tá. É que eu fiquei em dúvida se era até ontem ou até hoje. Não, é até meia-noite de hoje. Quando a gente fala, se fosse para ontem, aí eu teria colocado 0 horas, né? Ah, beleza, professor. Obrigada. Não, que é isso. Eu estou perguntando para vocês esses resultados numéricos porque eu preciso trocar a bateria da minha calculadora, porém, isso vocês podem até hoje em dia, se instala uma científica no celular e nem precisa, né? Mas eu não sei se vocês conhecem, os avós de vocês, com certeza, usavam, não sei se vocês já viram, isso aqui. Não sei se está dando a definição. Isso aqui é uma régua de cálculo. Não sei se vocês já viram alguma vez na vida. Eu comprei 2 dessas porque eu quero gravar um vídeo explicando o que são logaritmos. Todas as propriedades dos logaritmos, né? Inclusive como que surge o logaritmo natural, a constante neperiana, né? O E. E eu vou fazer alguns exemplos para mostrar como que eles calculavam logaritmos, também faziam outras operações antigamente. Então, isso aqui é uma régua de cálculo. A marca dela, ela foi produzida em 78. Acho que os seus avós provavelmente utilizavam isso aqui ainda. E ela é da Koh-i-Noor, é uma marca que, da época, que produz equipamentos técnicos, né? E, na época, ela era da Tchecoslováquia. Hoje, ela, se não me engano, se localiza na República Tcheca. Mas vamos voltar ao presente. Professor, Sim. eu fiz um exercício que não precisava. Posso mandar para não ficar feio? Claro que pode, claro que pode. Que bom Aí que você... Eu vou você fazer veio. Na verdade, eu troquei o exercício. Em vez de eu fazer o 7, eu fiz o 6. Aí eu vou fazer o 7 certo depois. Mas aí só para não ter que tirar folha, essas coisas. Não, tudo bem, pode mandar. Melhor você fazer um exercício a mais do que fazer um exercício a menos. Essa parte aqui, essa lista, é para vocês praticarem exatamente essa parte de análise vetorial. Vocês já fizeram geometria analítica, eu suponho. Já fizeram cálculo também.
Sim. Ah, tá. Não, porque, assim, tudo que vocês usam de cálculo, tudo que vocês viram de cálculo e de geometria analítica, vocês vão utilizar aqui nessa disciplina. E como vocês estão vendo, eu cobro muito que vocês não confundam as coisas, saibam distinguir vetores de escalares. O próximo passo que ele pede é a projeção de A sobre B. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Item C. Encontrar a projeção de A sobre B. Eu faço um vídeo em que deduzo esta expressão, mas vamos aqui, então, utilizar a expressão 1,34 que o Sadico coloca no livro dele, que é na página 14. Ele nos diz que a projeção de um vetor A sobre o vetor B, ele utiliza esta notação, corresponde ao produto escalar do vetor A com o versor B sobre multiplicando o versor B. O que é o versor B? É simplesmente como eu falei aqui. É o vetor B dividido por sua norma. E nós temos a norma do vetor B. Nós já calculamos... onde é que eu coloquei? Aqui. Aqui para o item B. Então, primeiro passo. Eu vou fazer... nesta folha aqui, para não ficar muito confuso. Vejam uma coisa que eu sempre chamo a atenção quando me entregam a lista. Procurem fazer a lista legível. Vejam, eu procurei dar um espaçamento na minha escrita. Você consegue ler, acompanhar minhas resoluções de forma confortável. Existem... eu estou evitando escrever aqui no final da folha, porque, veja, aqui já ficou um pouco amontoado, né? Essa linha e essa. E tem estudantes que me entregam lista com tudo isso aqui junto. Assim, eles comprimem, colocam essa raiz exatamente na linha de baixo da outra, e às vezes nem dá um espaço. Fica meio assim. 46. Como que eu vou entender isso aqui? Como é que vocês vão entender isso depois? Então, procurem fazer de uma forma que fique limpa a resolução de vocês. Aqui, para exemplificar, apenas eu vou colocar, primeiro, calcular o versor B, que neste ponto corresponde a 3x mais 6y mais z sobre a sua norma, que é a raiz de 46. Com isso, nós podemos, então, tomar o produto escalar de A com o versor B, ou seja, deixa eu me colocar aqui, projeção de A na direção de B será igual ao produto escalar de A com o versor B. Então, versor B, nós ficaremos com 6 mais 12 menos 16 sobre raiz de 46 multiplicando o próprio versor B, que seria 3x mais 6y mais z sobre a raiz de 46. Notem como foi bom eu ter deixado a raiz
indicada quando eu lidei com as normas. Porque esse resultado aqui, 46, não é exato. Vocês iam obter, ou vocês iam ter de truncar o número que aparecesse na calculadora. Enquanto que aqui, sabendo que é 46 e está indicado como raiz, ela desaparece. Vou ficar apenas com 46 no denominador. Então, teremos 46 no denominador e, de novo, nós temos 6 mais 12, 18, menos 16, que dá 2, multiplicando 3x mais 6y mais z, que essa fração nos dará 1 sobre 23. Então, o que ele pede, a projeção do vetor, será 3x mais 6y mais z sobre 23. Com isso, nós resolvemos o exercício 1.17 do Sadico. O que eu quis ilustrar aqui para vocês? Como organizar a resolução. Notem como eu fiz seguindo uma sequência. Aqui eu rasurei apenas para explicar para vocês, mas evitem rasura. Se vocês quiserem, façam as listas de vocês a lápis. Só tome cuidado para que seja um grafite com um certo tom que fique visível quando vocês fotografarem as páginas, para que eu possa ler. E notem como eu fui organizando a minha resolução passo a passo. Ah, e outra coisa. Por que eu escolhi este exercício? A principal razão para isso é chamar a atenção de vocês para a escrita de vetores. Vou enfatizar mais uma vez. Vetores e escalares são entidades matemáticas distintas. Vocês aprenderam isso em geometria analítica. Então, eles devem ser escritos de acordo, ou com a seta, ou com acento circunflexo, no caso de inversores. Eu vou partir agora para um outro exercício, que eu vou ilustrar uma outra recomendação que eu sempre faço para os estudantes ao resolverem exercícios de forma geral. Deixe-me ver aqui qual que eu vou escolher. Ah, perfeito. Eu vou pegar dessa vez um exercício do Haidt-Buck. Que será o 2.2. Exercício 2 do capítulo 2. Vocês podem seguir pela folha de enunciados que eu coloquei no Moodle. Quem tem o Haidt-Buck, esse exercício se encontra na página 44. E vamos ler o enunciado. Cargas pontuais de 1 nanocoulomb e menos 2 nanocoulombs estão localizadas no espaço livre em 0, 0, 0 e 1, 1, 1, respectivamente. E determine o vetor força que age sobre cada carga. Então, vamos aqui fazer uma síntese do enunciado. Nós temos, então, duas cargas pontuais Estas cargas são as cargas que eu vou chamar de Q1 como sendo igual a 1 nanocoulomb, que está localizada na origem, e temos a carga Q2, que é de menos 2
nanocoulomb, e esta, por sua vez, está localizada em 1, 1, 1. Aí ele pede para determinar o vetor força, e isso é extremamente importante, mais uma vez, vocês terem em mente, quando tratamos de vetores. Vetor força, o vetor campo elétrico, depois nós lidaremos com o vetor campo magnético, o vetor força magnética, sobre cada carga. Às vezes eu peço algo assim, e o aluno me entrega um número. Me entrega, em geral, ele calcula corretamente, o módulo dessa força. Que é simplesmente você pega, tem aquele fator de proporcionalidade 1 sobre 4π ε0, que multiplica o produto das cargas sobre o quadrado da distância. Só que isso é intensidade. Vetor pressupõe intensidade, direção e sentido. Eu quero que você obtenha todas essas características quando falamos de força. Então, vamos começar a analisar este resultado. Vamos utilizar, para isso, a lei de Coulomb. Então, nós temos que a força eletrostática entre duas cargas, temos aqui o nosso fator de proporcionalidade, que surge no MKS, 1 sobre 4π ε0, produto das cargas, sobre o quadrado de separação, o quadrado da distância de separação entre as cargas, na direção de separação entre essas cargas. Ou seja, se eu tenho aqui Q1 e Q2, se esse é o nosso vetor que liga, que vai de Q1 até Q2, a força sobre Q2 estará nesta direção, essa separação, essa distância, eu chamo de R, sem chapéu e sem seta, porque é um número, é simplesmente a medida da régua quando eu tomo essa distância, e nós temos aqui o versor R. Notem que, nesse caso, as cargas possuem sinais opostos. Uma é positiva, a outra é negativa. Isto significa que as forças, eu terei aqui um sinal negativo, então estará contra R. Nós já chegamos à conclusão, então, de que as cargas estão se atraindo mutuamente. Então, se esse aqui é Q1 e este é Q2, eu terei aqui os vetores força e importante. Vejam que ele fala, determine o vetor força que age sobre cada carga. Nós temos que ambas estão estabelecendo entre si um par ação-reação. Então, estas forças, que eu chamarei aqui de F1 e aqui de F2, terão o mesmo módulo, a mesma direção, porém em sentidos opostos. Eu posso escrever aqui F1 igual a menos F2, vetorialmente falando. Bom, a maior dificuldade, no nosso caso, é obter exatamente este vetor R. Simplesmente podemos fazer o seguinte. Eu sei que o R será igual a este ponto, tem aqui dois pontos, P e Q, e se eu quero obter o vetor que vai de P até Q, eu simplesmente
tomo a diferença das coordenadas, que neste caso será simplesmente 1, 1, 1. A norma de R ao quadrado será simplesmente a soma dos quadrados das coordenadas. Então, nós teremos aqui 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que corresponde a 3. Logo, o versor R será igual a R sobre R, ou seja, 1, 1, 1, sobre, aqui nós temos R ao quadrado, quero R. Então, aqui nós temos, então, raiz de 3. Agora, nós podemos prosseguir com o cálculo da lei de Coulomb. Nós temos, eu vou primeiro trabalhar a parte da distância. Então, o nosso FE eu vou aqui calcular o módulo. Então, o FE será dado por 1 sobre 4π epsilon zero, que multiplica Q1, Q2 sobre 3. Qual que é o sentido de F? A força que atua sobre Q2 está no sentido menos R. A força que atua sobre Q1 está no sentido R. Agora, notem outra coisa que eu fico falando sempre para os estudantes. Notem que eu só fiz a manipulação da distância. Eu deixei toda a minha expressão em termos de Q1, Q2 e epsilon zero. Eu estou evitando ao máximo fazer substituições numéricas neste primeiro passo. Agora que eu já obtive a distância de separação, que é uma coisa simples de ser feita, e caracterizei o versor R, eu posso proceder com a substituição numérica. Então, vamos fazer a coleta de dados. O epsilon zero é igual, o Heitbuck fornece uma forma conveniente de se manipular, que é 1 sobre 36π. Vocês podem verificar isso na página 27. Vezes 10 a menos 9. E isso aqui corresponde a Coulomb ao quadrado vezes Newton a menos 1 vezes metro a menos 2. As minhas cargas não estão em Coulomb em si, estão em nanocoulomb, que corresponde a 10 a menos 9 Coulomb. Então, Q1 é igual a 10 a menos 9 Coulomb. Q2 é igual a menos 2 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Agora eu vou proceder com o cálculo numérico. Nós temos que o módulo FE será dado como sendo... Como eu estou lidando aqui com o módulo, por enquanto, eu vou descartar esse sinal negativo em Q2. Então, nós vamos ter 1 sobre 4π epsilon zero, ou seja, 1 sobre 4π, que multiplica 10 a menos 9 sobre
36π. Multiplicando o produto, né? 10 a menos 9 vezes 2 vezes 10 a menos 9 sobre 3. Que nos fornecerá, então, este π se cancela com este π. 4 sobre 36 dá 1 sobre 9. Eu posso subir. Então, ficará 9 sobre 10 a menos 9, que multiplica 2 vezes 10. 10 a menos 9 vezes 10 a menos 9 vai dar 10 a menos 18 sobre 3. Que nos fornecerá 9 por 3 dá 3, vezes 2 dá 6. Aí nós temos 10 a menos 18 dividido por 10 a menos 9, que corresponde a 10 a menos 18 vezes 10 a nona, que dá 10 a menos 9. E a força é medida no MKS em newtons. Ele pede a força sobre cada carga. Então, a força 1, que é um vetor, será igual a 6 vezes 10 a menos 9, que multiplica o nosso versor R, ou seja, temos o raiz de 3. Ou melhor, vou colocar simplesmente assim. Newtons. E nós temos o F2, que está na direção, no sentido oposto ao de F1, ou seja, menos 6 vezes 10 a nona, que multiplica 1 sobre raiz de 3 newtons. Notem que, como falei, eu carreguei símbolos o máximo que eu pude. Eu só manipulei primeiro o versor, a distância, que eram passagens simples. Aí eu separei, eu escrevi uma fórmula simbólica, considerando essas determinações, para o módulo da força eletrostática entre as cargas. Somente então, como o último, ou um dos últimos passos, que eu fiz a substituição dos dados numéricos. E eu sempre tenho de pegar esses dados, verificar as unidades e ver se todos se encontram no mesmo sistema de unidades, nas mesmas unidades. Notem que o exercício nos fornecia carga em termos de nanocoulombs. E eu tive de converter para coulomb. Só depois que eu vejo que todas as unidades estão corretas, que eu procedo com a substituição com as contas numéricas. Vocês vão se deparar com, assim, praticamente todos os exercícios que vocês fizerem, eu quero que estes passos sejam seguidos. Primeiro, o que vocês devem sair dessa nossa atividade síncrona? Qual é que deve ser o aprendizado aqui? Primeira coisa, distinguir vetores de escalares. Isto é fundamental. Segundo, organizar a sua resolução, fazer uma síntese do enunciado, deixando bem claras as informações que o enunciado nos fornece e o que o enunciado está pedindo. Em seguida, faça uma pequena representação, um pequeno diagrama, que seja claro para que você entenda o que você está fazendo. Escreva as expressões que você vai utilizar e proceda simbolicamente todos os cálculos. Deixe para fazer substituições numéricas no final do exercício. Você sempre deve ter em mente que isso será uma das últimas coisas que você fará. E outra coisa, evidentemente, que eu acabei de dizer, cuidado com as unidades. Sempre verifiquem se você está no mesmo sistema de unidades, todas estão no mesmo sistema de unidades, e se estão
se você não está misturando múltiplos de unidades, por exemplo, aqui, nanocoulomb com coulomb, poderia ser picocoulomb, poderia ser microcoulomb, você sempre tem, então, de fazer as conversões. Vocês têm alguma dúvida? Fiquem à vontade agora. Não, professor, agora não. Professor, Sim. a dúvida que eu acho que talvez seja meio besta, mas enfim. Provavelmente é de mais alguém também, não precisa se preocupar. Então, no ensino médio, eu lembro que eu fazia cálculos com a lei de Coulomb e sempre Sim. utilizado a constante eletrostática, né, no lugar do 1 sobre 4x epsilon zero, né? Por acaso, tem alguma diferença? Não tem. Porque, na verdade, o que você escrevia lá no ensino médio, se não me engano, era, em geral, eles designam por K, né? F igual a K, Q1, Q2, sobre R2 na direção R. Era algo assim, certo? Isso mesmo. Isso aqui é simplesmente uma notação. Nós utilizamos esta forma. Aqui, no caso, você está aprendendo que K é igual a 1 sobre 4π epsilon zero. Por que nós evidenciamos o epsilon zero? Porque isso, vocês vão ver depois, fica mais fácil de você trabalhar as equações de Maxwell. Porque nas equações de Maxwell vai surgir um termo que é C, no caso, igual a 1 sobre a raiz de μ0 epsilon zero. E esse μ0 seria uma constante equivalente do eletromagnetismo, que surge no campo magnético. Se você fosse escrever isso aqui em termos de K, veja que ficaria μ0 multiplicando 1 sobre 4πk. A razão é simplesmente essa, uma notação algébrica. Não tem nenhum significado físico mais profundo. Perfeito, professor. Obrigado. E isso, que como eu falei, isso aqui é no MKS, no sistema metro quilograma segundo. Quando você está trabalhando no sistema que assim é o preferido dos físicos, que é o sistema CGS, vou escrever aqui. Quando você está no sistema CGS, que é o centímetro grama segundo, a lei de Coulomb é simplesmente Q1, Q2 sobre R2 na direção R. Você iguala epsilon zero igual a 1 sobre 4π. Ou K igual a 1. Você não tem mais nenhum fator de proporcionalidade. Se vocês pegarem alguns livros voltados à física, por exemplo, o livro do Purcell, que é o volume 2, isso, não sei se é o 2 ou o 3, do curso de física de Berkeley, as edições mais antigas, ele usa o CGS. E mesmo se você pegar o livro mais avançado que existe de eletromagnetismo, que a gente usa na pós-graduação em física, que é o livro do Jackson, o Classical Electrodynamics, ele também faz tudo no CGS. Mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Se vocês não têm mais dúvidas, nós podemos interromper por aqui. Lembrem-se que vocês, além de entregar a lista hoje, mas vocês têm, eu já liberei os horários de IP-aluno, então em qualquer um daqueles horários vocês podem conversar comigo se tiverem qualquer dúvida. Tá bom, professor, muito obrigada. Não, que é isso. Então, assim que o Google me liberar esse arquivo, eu já coloco no meu canal no YouTube, vou colocar essas folhas também, lá no tópico de atividades síncronas. E cuidem-se, cuidem de seus familiares e tenham um bom dia, uma ótima semana. Boa semana para o senhor, professor. Obrigada.
Não, que isso. Professor, tem mais Sim, uma pergunta. pode falar. Por acaso o senhor tem as anotações das videoaulas digitalizadas? Eu, as que eu escrevia nas videoaulas, eu já devo ter me desfeito. Eu usava como papel de rascunho para os meus cálculos, então já foi tudo rabiscado. Eu tenho anotações que eu uso em minhas aulas presenciais, que é nas que eu assim, me baseei até para fazer as videoaulas, né? São anotações que eu faço de forma organizada, só que elas estão a lápis. Eu não consigo digitalizar de tal forma que o grafite fique evidente. Até se você tiver alguma sugestão com relação a isso, um programa que, se você testar um programa que você consiga, assim, com grafite normal, né? Acho que eu utilizo 2B, assim, e esse grafite ficar, alguma configuração que ele fique evidente, você me fala. Aí eu posso Então, digitalizar e disponibilizar para vocês. seria maravilhoso, porque tem um aplicativo que eu uso, não sei se talvez é o mesmo que o senhor usa, chama Cam Scanner. Ah, sim, não, ele fica ruim. Eu já tentei fazer isso. Eu já tentei fazer isso, inclusive eu tenho um scanner aqui. Eu tenho meu multifuncional, né? Só que eu não consigo ainda ajustar as configurações de brilho e contraste. Eu vou tentar dar uma trabalhada nisso. Perfeito, professor, perfeito. Eu só pedi porque estaria, Sim, sabe, sim. na hora de visualizar essas coisas. Não, quando eu dou essa aula presencial, alguns alunos pedem para tirar foto das minhas páginas, eu deixo, assim, no final da É, aula, sem problema algum. Mas tudo eu, isso que eu faço nas videoaulas, eu seguindo os livros. perfeito. Eu sei, professor. Eu lembro que é, quando eu estava no presencial ainda, Sim, eu tive aula com o senhor de Física 3. olha só. E eu conversava com o senhor às vezes, falando sobre as anotações e tudo mais. Ah, perfeito. Então, eu acho que no presencial você deve ter pego. Quando que você fez? Foi no começo de 2020. Foi Ah, tá. Então, eu estava reescrevendo as minhas anotações, eu já terminei. Então, você estava pegando já as folhas finais minhas. Entendi. Eu quero gravar as aulas de Física 3 também, é que eu não tive tempo ainda, mas a minha intenção é colocar todas as minhas aulas naquele canal no YouTube. Aí, quando voltar ao presencial, fazer aquilo, usar aquilo como material de apoio. Seria maravilhoso, professor, porque muitos professores nesse período dando tanto suporte assim, e da maneira que o senhor está fazendo, está sendo realmente muito bom. Pelo menos para mim, eu estou sentindo Ah, muito. fico feliz em saber. Fico feliz em saber. Mas é isso aí, professor. Muito obrigado, viu? Não, que é isso. Qualquer coisa, fala comigo pelo Moodle, por e-mail, vai nos P-alunos. Eu acho que nessa semana eu vou acabar conversando com o senhor pelo aluno para poder. Perfeito. Seja bem-vindo. Obrigado, viu, professor? Bom, Não, que é isso. Até mais, Lucas. até.